Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui num lugar muito especial. A Cláudia entrou em contato comigo na hora, assim, sim, eu quero conhecer, eu quero saber. Então eu queria vir mostrar esse trabalho lindo que o pessoal faz aqui, que é do Graac. Eles têm muita história pra contar e eu queria levar vocês juntos, porque pelo que entendi, o principal objetivo é a prevenção, ou então o diagnóstico cedo, para ter mais chances de sucesso. Então eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um tour aqui desse lugar tão lindo, contar pra vocês uma forma de ajudar, ou então simplesmente pra ter informação, pra estar sempre ligado com a criança de vocês aí em casa. Deixa eu apresentar o time que tá comigo aqui. Essa é a Cláudia, que entrou em contato com a gente. Muito obrigada, Cláudia. Fala um pouquinho do que você faz aqui. Eu trabalho na parte de mídias sociais do Graac, então eu monitoro as redes sociais todas que a gente tem, que é facebook.com/Graac, no Twitter é @Graac, Instagram é @Instagraac e o YouTube é GraacSP. E a outra Cláudia, ela é voluntária, né, Cláudia? Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Eu sou voluntária do setor de visitas, eu sou coordenadora do setor de visitas monitoradas. Então a gente recebe quem quiser conhecer o hospital em horários pré-estabelecidos por causa da rotina hospitalar. A gente recebe a partir de 14 anos quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, em vários dias, inclusive no fim de semana. E a gente faz essa pequena imersão do que é o trabalho do Graac, principalmente. Na radioterapia, que é a principal conquista do anexo 1, que é o prédio que foi inaugurado em 2013, mas começou a funcionar em 2014. E por que é a principal conquista? Porque cerca de 40% dos nossos pacientes acabam precisando do tratamento radioterápico, mas o mais importante, antes era feito em parceria filantrópica com o Einstein. Então o nosso paciente tinha que ir até o Einstein para receber o tratamento e receber o restante do tratamento aqui. Agora ele faz todo o tratamento no mesmo ambiente, então não tem esse deslocamento desnecessário. Que massa. E normalmente eles fazem de 20 sessões a 40 sessões, isso dá mínimo 2 meses fazendo a rádio. E a nossa rádio é o acelerador linear de partículas mais moderno que existe, principalmente para a oncologia pediátrica. Nós somos o hospital de oncologia pediátrica que tem a radioterapia de intensidade modulada mais moderna possível, porque cada dose é personalizada para cada tumor de cada paciente. Então a quantidade de tecido saudável que acaba por ser irradiado é de 1 milímetro, que é a espessura de uma agulha. Nossa. É isso de tecido saudável que acaba por ser irradiado durante o tratamento, e é isso que acaba sendo lesionado de tecido saudável. Isso faz com que as sequelas dos nossos pacientes sejam muito diminutas e principalmente que a gente tenha uma qualidade de tratamento, uma qualidade de vida bastante grande. Entendi. Então é uma equipe super grande para garantir 100% de precisão em tudo isso. Então aqui nós temos tecnólogos, que são quem operam a máquina, físicos médicos e médicos, além de enfermeiros e técnicos de enfermagem especializados, a equipe de psicologia para dar esse apoio ao paciente, nutrição e forma. Uau, que demais. O nosso paciente ele está o tempo todo acompanhado. Aqui ele tem que ficar sozinho. Então a equipe de psico faz toda uma preparação e eles têm música, algum desenho que dá a escolha deles para que eles não tenham esse problema durante o tratamento. É um tratamento curto, são cerca de 20 minutos, sempre são 3 a 5 minutos que eles recebem o tratamento de fato. São várias modalidades. Aí no site a gente tem mais sobre o que é. Mais informações. Mais informações. Legal. Todas as informações, sempre quando a gente fala sobre link, está sempre na descrição do vídeo abaixo. Aqui nós temos a reabilitação, que ela é parte do nosso multidisciplinar. O multidisciplinar do Graac não se limita ao que você encontra em outros hospitais. Nós temos um serviço social super presente, porque toda família que ingressa no tratamento, ela ingressa no serviço social e ela é acompanhada durante o tratamento. Nós temos um setor de odonto que trata tanto das inflamações da cavidade bucal quanto do efeito colateral da quimioterapia no organismo. Então também é super ativo. Temos psicologia, temos nutrição e temos uma reabilitação que é multi. Então nós temos fisiomotora e fisiorespiratória, terapia ocupacional e fono. Nossa, que legal. No mesmo ambiente. Então aqui nós vamos passar por uma reforma, que vai ser a inserção do lúdico ao tratamento, então a reabilitação vai se transformar em reabiliteca. Ai, isso é imprescindível, né? Principalmente com as crianças. Ai, que lindo. É o mesmo sistema da brinquedoteca e da quimioteca. Mas olha que legal, gente. Bastante equipamento, bastante brinquedos. Olha as camas para terapia, né? A gente recebeu uma proposta super legal de uma agência para fazer essa campanha, que é o Break on Roll. As crianças doaram os cabelos, esses cabelos foram para a Espanha, e aí viraram carbono, do carbono virou diamante. Nossa!
E a gente fez parceria com o joalheiro, que fez 3 modelos de joias. Essas joias foram leiloadas e todo o valor veio para o tratamento. Uau, que lindo. Olha que alegria. Pessoal, agora eu tô sabendo que essa área é pra brincar e é fazer um uau. Então vamos lá, a surpresa vai ser minha e de vocês. Como é o nome dessa área? Brinquedoteca. Ah, olha só. Não, vou começar a vou me conter aqui. Que graça, gente. Nossa, é tudo extremamente limpo, organizado, tudo no lugar. A nossa brinquedoteca é uma brinquedoteca terapêutica, então ela tem essa função da criança aprender, mas principalmente ela é uma sala de espera. É a melhor sala de espera É que a você melhor poderia sala na de vida. espera, com O nosso certeza. paciente ele passa pela triagem, a gente já sabe o que ele vem fazer, depois Entendi. que já se sabe pra onde ele tem que ir, ele vem pra cá, fica aguardando. Nossa. E aí ele é chamado pelo alto-falante. Ah. Então não tem como ele perder o horário da consulta porque ele tá brincando, o horário da quimioterapia porque ele tá brincando. Então ele fica aqui. Nossa, olha isso das fantasias. Tem uma biblioteca ali também, né? Tem ali Livros. atrás uma biblioteca. E naquela mesa onde estão as mães e as crianças, no período da manhã nós temos oficinas para os acompanhantes. Que São legal. oficinas terapêuticas e também de uma nova fonte de renda. Nossa, que legal. E esta mesa que você está falando agora tem uma oficina para as crianças. Então trabalhamos bem mais breves, que eles conseguem terminar antes do tratamento, para que não tenha aquela questão de não consegui terminar. Todo mundo consegue terminar antes de levar para o tratamento. Ó, os Legos, que criança que não gosta, né? Os brinquedos manipulativos, olha, bastante coisa de madeira. Olha essa prateleira aqui cheia de livros, instrumentos musicais. É muito alegre aqui. Ah, o livro do Guinness, muito bacana. Olha aqui, acho que é isso que a Cláudia estava falando. Eles fazem oficina de artesanato e eles vendem. Que bacana. Olha a carinha do álcool gel, gente. Até isso é pra te trazer um sorriso. Que graça. Olha o nome desse ambiente. Cantinho da Paz. Acho que a gente já aprendeu um pouco aqui. Vamos lá. Aqui se entra para amar a Deus, daqui se sai para amar ao próximo. Aqui é o Cantinho da Paz, é um ambiente que ele é pensado no cuidador, no acompanhante, no familiar, não só no paciente. Ele é aberto para os pacientes, mas para a família inteira, não apenas para o paciente. Aqui é a quimioteca, é o espaço em que os nossos pacientes recebem todo o tratamento ambulatorial. Então eles ficam recebendo não só a quimioterapia, eles recebem plaqueta, granulócito, que são partes do sangue super importantes para eles terem baixa imunidade. Então, aqui é a escola móvel, então todo paciente em idade escolar ele tem aula dentro do hospital. Essa aula é sempre individual e ela sempre leva em consideração o currículo da escola originária do paciente. Porque a principal finalidade é que esse paciente, quando ele já estiver com um tratamento mais esporádico ou com a imunidade melhor para que ele possa ficar na sala de aula, ele possa voltar para a mesma escola, para a mesma turma, para que ele não perca nem as aulas e nem os colegas. Gente, olha a minha cidade fazendo presença aqui, uhul! Esse andar foi doado pela Prefeitura de Barueri. Transfusional, nós não fazemos a coleta de sangue no GRAAC, a nossa coleta é através do Colsan, então é só ir em qualquer posto do Colsan e dizer que veio doar para o GRAAC que eles mandam uma bolsa para nós. Só que nós fazemos a festa de granulócito e plaquetas, que são muito importantes para os nossos pacientes. Porque a plaqueta é sobre a coagulação e o granulócito é parte do sistema imunológico. Então, vocês podem se candidatar, é só ligar, pedir para falar com a agência transfusional, tem que vir passar por uma entrevista, porque tem algumas questões que tem que ser preenchidas. E depois, passando nessa entrevista, vocês podem se tornar doadores. Lembra, gente, que eu até comentei às vezes que eu fui doar sangue, sobre doar plaqueta, que eu ia atrás disso? Então agora tem esse em São Paulo e procurem também na cidade de vocês, os hospitais, porque isso faz toda a diferença. Então, o GRAAC começou numa casinha pequenininha, no 743 da Botucatu, onde na maquete vocês estão vendo um prédio azul. Por quê? Em 91 era uma casinha, em 98 inaugurou-se um prédio de 9 andares e 2 subsolos. Mas a gente cresceu muito com a ajuda da sociedade, do empresariado, e aí a gente precisou de um novo prédio, que é essa parte esbelta aqui da maquete, que já está inaugurada, que é o anexo 1. Mas a gente precisa da ajuda de todos vocês para conseguir fazer esta parte da maquete. Ah, essa daqui. Que é o nosso projeto anexo 2, que vai consolidar o GRAAC
como centro de referência de oncologia pediátrica complexa para o mundo todo. Atualmente nós somos centro de referência para a América Latina. Então a gente conta com a participação de vocês para em breve conseguir inaugurar o Anexo 2 e contar com a presença de todo mundo. Você pode falar para o pessoal como as pessoas podem ajudar? Em outro lugar que eu fui, eu falei, não só financeiramente, você pode ajudar com o seu tempo ou doando alguma coisa? Você como que pode funciona ajudar o aqui? GRAC doando artigos em bom estado, roupas, livros, brinquedos. A gente aceita a doação de cabelo que é vendida e revertida para o tratamento. É muito importante participar dos nossos eventos e campanhas que ocorrem no decorrer do ano. O próximo é a Corrida e Caminhada, que ela vai ocorrer no dia 10 de maio. Ela é ao redor ali da Assembleia Legislativa do Ibirapuera. São 3 km de caminhada, 10 km de corrida, e é super importante porque toda a renda líquida é revertida para o GRAAC. Ou seja, todas essas ações elas se transformam em dinheiro para o tratamento. É isso que é o mais importante. E também é possível ser voluntário. E o mais importante é saber que atualmente a taxa de sobrevida do paciente no GRAAC média é de 70%. Quando nós começamos em 1991 era de 30%. Então nós conseguimos em pouco tempo melhorar muito o tratamento e o paciente atualmente ele recebe o mesmo tratamento que ele receberia nos melhores hospitais do mundo todo. E infelizmente a gente só não tem a taxa de sobrevida de 80% desses hospitais do mundo todo porque o nosso paciente ele chega num estágio mais avançado devido à falta de diagnóstico precoce. É importante que quando as crianças tenham algum tipo de sintoma fora do tradicional, leve-se ao pediatra, porque infelizmente os tumores infanto-juvenis eles têm sintomas muito parecidos com outras doenças da infância. Então só um pediatra vai poder saber se a sua criança ela tem alguma coisa super simples ou uma coisa muito mais grave. E esses dias são hiper importantes, porque os tumores infanto-juvenis eles são ligados ao desenvolvimento das células, então eles são muito rápidos. Isso faz com que a necessidade do diagnóstico precoce seja a principal diferença em qual vai ser a qualidade de vida do paciente durante o tratamento e como esse tratamento vai se realizar. E acho que essa é a principal coisa que eu queria falar aqui no vídeo. Assim, além, óbvio, de tudo que vocês podem ajudar, é da gente fazer o diagnóstico precoce. Então, prestar atenção mesmo. Às vezes na correria do dia a dia, isso é só uma gripe, isso depois passa, ou não dá pra eu ir no médico agora, não dá pra brincar. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, melhores as chances do tratamento e de ficar tudo bem pro futuro da criança. Então, nossa, eu agradeço demais essa oportunidade de conhecer um trabalho tão lindo como esse e, nossa, muito, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder fazer parte de um trabalho tão sério, e tão bonito e tão importante quanto esse. Então, pode contar comigo pro que for e que deve convida para ser uma das nossas web embaixatrizes. Nossa, que é para divulgar todo o nosso trabalho, os nossos eventos. Então, além da corrida que a Claudinha já falou, a gente tem jantares. Tem o jantar temático, tem o jantar italiano, que é no final do ano, tem o Mac Dia Feliz. A média anual de orçamento do GRAAC é de 86 milhões, o que dá mais de 7 milhões por mês. Então é super importante. Mesmo a doação que a gente acha que às vezes é pequenininha, pro GRAAC é gigante. Adiciona, né? Sim. Tudo vai adicionando. O GRAAC é um grande trabalho de formiguinha. Então a gente precisa de todo mundo, né? Perfeito. Então também vou seguir, óbvio, a página deles e vou sempre compartilhar os eventos. Então fiquem ligados não só na minha página, mas vai lá dar um like na página deles, porque às vezes é uma coisa tão simples, tão próxima de você, não requer muito esforço e eu tenho certeza que vai fazer bem pra você também. Então, só pra fechar aqui com a Cláudia, também com a Cláudia, ela tava falando sobre o próximo evento, que é a corrida que vai ter no Dia das Mães. E ela falou uma coisa muito legal. Eu falei, não, para, fala no vídeo. Conta pra gente como que você pode representar uma criança. Essa inscrição pode ser feita no nosso site, no grac.org.br. E aí você faz a inscrição e você tem a opção de doar R$30. Com essa opção, no seu número de peito vai a foto de uma criança e você escolhe a criança que você está correndo. Então vai a legenda, estou correndo pela, e o nome da criança com a fotinha dela. Então é super legal que além de você correr, você tá correndo por alguém, você tá ajudando alguém a ser curado do câncer junto com o GRAAC. Acho que é bem concreto assim, né? Quando você tem a foto e fala, eu tô fazendo algo por essa criança. Então, se você tiver oportunidade, se você estiver livre nesse dia 10 de maio, né? Vai ser bem cedinho
Vou deixar de novo todas as informações aqui na caixinha de descrição do vídeo e eu espero muito que, se você for de São Paulo, você possa participar. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do lugar, gostado do vídeo, porque é um trabalho muito lindo, gente, muito, muito especial, e só pessoas especiais fazem isso. A Cláudia, a voluntária, é incrível. Eu perguntei pra ela assim, como que vocês mantêm a consistência do trabalho voluntariado? Porque é complicado, né? Às vezes a gente tem tempo pra fazer o trabalho, às vezes a gente não tem. Coisas acontecem na nossa vida que a gente não pode ir lá. E ela falou assim que todo mundo que entra lá se apaixona e fica e não vai mais embora. Na verdade, a mãe dela era voluntária por muitos anos, daí ela conheceu a causa, se apaixonou e agora ela é voluntária, e o filho dela de 12 anos também tá abraçando a causa, então ele junta dinheiro. Ele não quer ir visitar o hospital ainda, mas ele faz coisas, né, Fê, pra juntar dinheiro, pra doar. Então é linda essa união e comunidade, e nossa família é o nosso maior exemplo, né? Então, pra você ver que ela pode estar lá todos os dias, e ela fala bem, né? Eu falei, não, fala você, porque você tem mais propriedade, mais paixão pelo seu trabalho, e eu queria que ela passasse isso pra vocês. Então, sou muito grata por essa experiência. O que eu puder fazer, eu vou ajudar, e o que você puder fazer também, entre lá no site, nas redes sociais, que eles dão bastante informações, e participe dos eventos. Se você quiser também, compartilhe esse vídeo, se você acha que alguém vai se interessar por essa causa, que alguém pode se beneficiar também por essa causa, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para dar mais força mesmo para essa causa. Ah, outra coisa que ela me falou e acabamos não falando no vídeo é que todo esse serviço é de graça, só que você não pode chegar lá na porta do hospital para ser atendido. É sempre por indicação de um médico ou de um hospital. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!